Abrir comigo? Hum? A gente vai falar sobre o quê? Alguém sabe? Família. Ah lá, as tias fizeram uma decoração muito bonita. Tá escrito o tema. Vamos falar no 3 junto? Ó, peraí. Tá escrito ali, família, projeto de Deus. Vamos repetir no 3, ó. 1, 2, 3. Família, projeto de Deus. Isso aí. Quem aqui tem família? Todo mundo tem uma família que ama muito, não tem? E a gente vai falar um pouquinho de algumas famílias que tiveram na Bíblia. Mas antes eu quero ler com vocês um versículo que as tias leram no começo do culto. Alguém lembra onde estava? Lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. O versículo vai ser o 27 e 28. Mas aí eu quero que vocês leiam comigo, pode ser? Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ó, que bonito que ficou esse coral. Então, a gente vai falar de algumas famílias. E eu vou pedir a ajuda de vocês, tá bom? Ó, eu quero muita atenção de vocês. Se depois... Ai, será que eu vou perguntar alguma coisa? Vou perguntar, viu? Então, eu preciso de muita atenção de vocês. A primeira família que eu vou falar é essa família aqui. Alguém sabe? Adão, a família de Adão. Adão foi o primeiro homem que existiu no mundo, não foi? Deus criou Adão do pó da terra. Deus o criou lá na criação do mundo. Deus o criou Adão. Mas Deus viu que não era bom. Tem Gênesis. Deus viu que não era bom ele viver só. O que Deus fez? Criou a Eva, fez Adão dormir num sono profundo, e nesse sono Deus foi lá, pegou a costela de Adão e fez uma mulher. E viu Deus que era bom. Então Deus fez Adão e Eva. E eles viveram felizes no jardim por um tempo, até um acontecimento. Alguém sabe o que aconteceu? Isso, eles desobedeceram a Deus. Deus disse que eles poderiam comer todo o fruto da árvore que existisse no jardim, exceto uma, do conhecimento do bem e do mal. Eles não podiam comer desse fruto, mas eles deram ouvido a uma serpente. E aí, Deus se agradou disso? Não. Através desse pecado, eles cometeram, entrou a maldade no mundo. Eles pecaram, o pecado da desobediência. Eles desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim. Mas eles também tiveram filhos. Alguém sabe o nome? Caim e Abel. Eles tiveram filhos. Mas eles foram uma família de exemplo? Foi. Será? Eles obedeceram ou desobedeceram a Deus? E pode desobediência? Não, a gente não pode desobedecer o pai nem a mãe, muito menos a Deus. Deus não se agrada de desobediência. Deus não se agrada, Deus agrada da obediência. Vamos ver qual é a próxima família, gente. Essa aqui. Alguém conhece? Alguém sabe a história? Abraão era um senhor, ele era já mais velho. E Deus disse para ele assim, que ele ia ser pai de uma grande multidão. Só que ele não tinha filho.
Só que ele já estava bem velhinho. E Sara não podia ter filho. Só que Deus enviou alguém para dar uma notícia de que ela ia ter um filho. Mas sabe o que Sara aconteceu com ela quando ela ouviu isso? Ela sorriu. Por que ela riu? Ela riu de alegria? Ela riu porque ela duvidou. Deus disse, mas ela duvidou. Porque ela já estava velha. Ela tinha, sabe quantos anos, gente? 90. Pensa, e Abraão tinha 100 anos. Mas quando Deus promete, acontece? Sim. Então, o que aconteceu? Ela ficou grávida e teve um filho. E pôs o nome dele de Isaac. Mas Deus prometeu e ela teve um bebê. E pôs o nome dele de Isaac, ó. Essa aqui foi um exemplo de família de fé, porque eles creram na mensagem que Deus deu. Deus falou para Abraão que ele ia ter uma sua descendência grande. E eles imaginavam que não poderia acontecer, porque Sara não podia dar filhos. Mas Deus cumpriu, não cumpriu? No tempo certo. Sim, então essa foi a família de quem? De Abraão. Vamos ver mais uma família. Ah, essa aqui eu acho que todo mundo conhece. Ah, eu acho. Ai, quem é esse, Noé? Isso, Noé. Ele construiu a arca. Quem ordenou para ele construir a arca? Deus mandou, né? Construir uma arca. Por quê? Estava tendo muita maldade no mundo e Deus não estava alegrando da maldade dos homens. Então Deus falou que ia acabar com tudo. Mas ele achou na terra um homem justo. Quem era esse homem justo? Noé. Deus deu a ordem para ele construir a arca e colocar um casal de cada animal na arca. E sabe quem que era a família dele? Era Noé, sua esposa e seus 3 filhos, que era Sem, Cã e Jafé. E cada um deles tinha esposa. Aí, o que aconteceu? Noé foi construir na arca, não foi? Ele foi construindo e ele alertava todo mundo que ia chover. Só que as pessoas duvidaram, porque naquela época não chovia. E pronto, a arca ficou pronta. E agora, o que aconteceu? Depois de cada animal entrou na arca, entrou também a família de Noé. Noé entraram e a porta fechou. De repente, caiu o quê? Chuva. Choveu por 40 dias e 40 noites. Inundou tudo? Encheu de água? Sim, mas a família de Noé estava segura, porque Deus deu a mensagem, Deus guardou essa família, assim como Ele guarda a nossa família. Olha que legal. E agora, vamos para mais uma família? Vamos? Essa aqui, ai, 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 quem será que vai saber? Quem que é essa família? Quem foi Samuel? Samuel, ele veio através da resposta de uma oração de alguém. Alguém sabe quem que orou para ter ele? Quem foi? Ana, sua mãe. Ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. E o que ela mais queria era ter. E ela chorava e chorava e pedia muito a Deus. Então ela subiu no templo. O que ela fez? Chorou e fez uma oração com todo o seu coração. Olha lá, é a Ana. Ela fez uma oração com todo o seu coração. E quando a gente pede a Deus de coração, Ele ouve? Ele ouve. E no tempo certo, ela ia ter a bênção dela. Só que ela prometeu uma coisa antes. Se ela tivesse um filho, ela ia entregar na casa de Deus. Ela ia entregar para o Senhor. Se Deus desse a bênção dela de ser mãe. E o que aconteceu? Ela teve o filho ou não? Sim, Deus ouviu a oração dela e teve o filho Samuel. E o que ela fez? Na hora que ele estava maiorzinho, entregou na casa de Deus e ele ficou ali sob os cuidados do profeta Eli. Agora eu quero perguntar para os pais. Com quem vocês têm deixado o cuidado das crianças de vocês? Têm entregado na casa de Deus ou têm deixado
vendo televisão, celular, fazendo coisas erradas, ou tem entregado para Deus? Sim, né? Ana levou e entregou os cuidados de Deus. Os pais também têm que deixar as crianças no cuidado de Deus. Trazer para a escolinha, trazer no culto, vir junto, né? E agora, essa aqui eu acho que ninguém conhece. Essa família aqui. Como assim viúva? Quem é viúva? Ai, ela era viúva porque ela tinha perdido o marido. O marido dela tinha morrido e só tinha ela e quem mais? Os filhos, 2 filhos. Ela estava passando muita dificuldade na época. Ela estava muito triste, ela tinha muitas dívidas para pagar e não tinha trabalho. E agora? O que ia fazer? Não tinha como pedir dinheiro emprestado. E agora? E ela entregou na mão de Deus. Mas aí um profeta Eliseu encontrou com ela. Sabe o que ele mandou ela fazer? Para ela ir nos vizinhos todos, pegar várias vasilhas. Mas para que pegar vasilhas? Para colocar o azeite, um pouquinho de azeite que ela tinha. Então ela foi lá nos vizinhos. Os meninos ajudaram ela ou não? Sim, olha aqui, ó, pegou vários vasos. E Eliseu falou para ela entrar para casa e fechar a porta e começar o quê? A derramar o quê? O azeite no vaso. Aí começou a derramar. E foi multiplicando o azeite, foi multiplicando e multiplicando. De repente, quando eles olharam, as vasilhas estavam todas cheias. Um milagre tinha acontecido. E o que ela fez? Procurou novamente o profeta. Qual que foi o profeta que eu falei? Eliseu. Ela voltou e procurou ele. E aí, sabe o que ele falou? Vai e vende tudo, paga as suas dívidas e vive do resto. E aí, agora ela ia ter dinheiro? Ela ia ter dinheiro se ela vendesse todo o azeite que multiplicou. Ela ia ter dinheiro para pagar as dívidas? Sim, ela ia conseguir pagar tudo e eles iam conseguir alimento, sustento. Então, Deus, como cuidou dessa família, Deus cuida de cada um aqui também. Às vezes a gente não pode ter nada em casa, Deus vai e multiplica o pouco que a gente tem. Agora, essa família, eu gosto dessa história, mas alguém conhece essa família? Esther. A Esther, ela se tornou o quê? Alguém sabe? Uma rainha, mas ela era diferente, a família dela. Sabe por quem que ela foi criada? Ela estava sendo criada? Pelo tio Mardoqueu. Vamos falar comigo o nome? No 3? Vamos? 1, 2, 3. Mardoqueu. Como que era o nome? Nome difícil, né? Mardoqueu, mas era o tio. Ele estava criando ela e ela vivia sob as orientações deles, crianças. Tudo que ele falava, ela fazia, ela respeitava. Não era o pai e a mãe, mas tinha autoridade como se fosse. Ele criou ela e ela obedecia o que ele falava. E por isso, Deus usou a vida dela e ela ajudou a salvar o seu povo. Essa foi, quem que é essa aqui? Esther, isso daí. Mais uma família, gente. E tem um monte de família na Bíblia. Alguém já ouviu falar? Timóteo. Timóteo, ele era criado. Aqui tá Timóteo, o papai e a mamãe. Mas quem que ensinava a palavra de Deus para ela, crianças? Era a vovó Lloyd e a sua mamãe Eunice. Timóteo era uma criança que ouvia a palavra de Deus. Quem aqui ouve a palavra de Deus? Ele prestava muita atenção na mensagem que Deus entregava através da sua vovó e da sua mãe. Ele cresceu ouvindo a palavra de Deus. E quando ele estava maior, Paulo encontrou Timóteo e ele saiu com Paulo pregando sobre Jesus em vários lugares. Mas tudo começou desde quando ele era criança. E vocês também podem, não pode? Sair pregando a palavra de Deus? Sim, vocês são muito usados. Então, tem que ensinar desde criança até quando crescer, que na Bíblia fala
que ensina o menino o caminho que deve andar, para quando crescer ele não vai se desviar dele. Foi Timóteo, ele foi enraizado na palavra de Deus. E agora? A essa família que é muito especial, muito, muito mesmo. Jesus, a família de Jesus. Deus escolheu Maria e José para receber o nosso Salvador. Quem que é o nosso Salvador? Jesus. Ele crescia em graça, em sabedoria. José e Maria levavam eles para onde? Para a festa? Para ir no cinema? Comer pipoca? Não, ele levava ele para o templo, gente. Eles iam junto. E o papai e a mamãe têm vindo ao templo junto com vocês? Tem trazido? Sim? Não? Às vezes tem que vir junto aqui. Jesus, ele era filho de Deus. Mesmo assim na terra, seus pais levavam ele no templo. E ele crescia em graça e sabedoria. Ele se atentava à palavra de Deus e também ele foi usado, não foi? Ele foi o nosso Salvador. Ele morreu na cruz para salvar a todos nós. Essa foi a família de Jesus. Agora, essa outra família que eu vou falar, ela é muito especial. Ela é linda, é uma família cheia de amor, tem Deus no coração, não briga com os irmãos, é uma família linda que serve ao Senhor, não é? E sabe qual que é essa família? É a sua família. A sua família é um presente de Deus. Deus, ele que escolheu a família que vocês iam vir. Vocês que escolheram quando nasceram, eu vou para aquela casa? Não. Deus enviou vocês para aquela família. E papai e mamãe ama muito? Ama. Tem uns que vivem com o papai, com a mamãe, outros com a vovó, com o tio. Cada um tem um tipo de família. Com a tia. Igual eu falei, cada um tem a sua família, com o vô, isso mesmo. Mas cada família é abençoada por Deus. Então, as famílias, desde a criação de tudo até agora, ela é e sempre foi um projeto de Deus. Foi Deus que criou com suas próprias mãos. Se a família vai bem, é porque Deus tem guardado, não é? E aqui, quem que ora para a sua família? Quem aqui tem orado? Pedindo a Deus para abençoar a sua família, papai, mamãe, titinho, irmãos, todo mundo. Sim? Então, essa é as famílias que existem. Vocês acharam que foi muita família? Muito, né? E na Bíblia tem muito mais, mas eu escolhi essas para falar com vocês, porque em cada família Deus operou de uma forma, e Deus também vai guardar a sua família, vai suprir o que precisa, tá bom? Que Deus abençoe. E eu queria louvar com elas, posso? Eu vou cantar, mas eu vou precisar da ajuda de todo mundo, do pai, da mãe, da tia, todo mundo que estiver aqui, pode ser? Vocês vão me ajudar no coro, tá bom? Vamos ficar de pé? Eu quero a ajuda de todo mundo, tá bom?